Oi meninas, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 2 de maio e nós recebemos aqui para um almoço a Denise. A gente está montando algumas coisas bem bacanas para o nosso grupo e aproveitando que eu tenho o prazer de estar acompanhada de Denise, Reinaldo, José e Eduardo, e perguntaram no grupo sobre essa MP que foi divulgada ontem. Eu queria pedir para eles, ninguém sabe muita coisa ainda, mas o José Eduardo já assistiu participou de um vídeo com alguns comentários, Reinaldo acompanhou o mercado, enfim, só para não deixar a gente totalmente no limbo, fazer alguns comentários aqui sobre o que sinaliza principalmente essa MP. Vou só falar a questão econômica rapidinho, porque aí eu acho que vem as questões da medida propriamente dita, né? Eu acho que é só para a gente ter em mente que o arcabouço fiscal que foi divulgado já, que ainda não foi aprovado no Congresso, para as contas fecharem, precisa de receita. Então, a gente vai ver várias medidas, eu acho, ao longo dos próximos meses, com essa ideia. A hora que aparece uma renúncia fiscal, como o aumento aí da isenção do IR, aparece outra de outro lado, aumentando imposto em cima de operações ali de investimento no exterior. E a gente vai ver isso em vários momentos. Acho que vale ficar ligado, porque isso vai ser uma toada que a gente vai ver nos próximos meses. Ou seja, aquela história de parar de gastar não existe. O governo está bem focado em aumentar tem gasto contratado com a própria MP da PEC da transição já, né? E no fundo tem um governo que tem uma plataforma que inclui aumentar gasto com educação, com saúde, aumentar a isenção de IR para determinadas faixas, aumentar salário mínimo. Isso tudo é gasto que precisa ser compensado de alguma forma. Então vamos lá, o que foi ontem, o que o Lula editou e o que ele está buscando fazer? De uma forma geral, o que houve na edição dessa medida provisória foi a descaracterização da estrutura das pessoas jurídicas no exterior, tanto em paraísos fiscais como fora de paraísos fiscais, né? Então, até agora, a Receita Federal no Brasil e, de uma forma geral, a legislação diferenciava claramente o que estava sob a titularidade de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Ou seja, na pessoa física você tinha um regime de tributação que tributava através de carnê-leão sempre que houvesse ganho de capital ou fluxo de renda no investimento, como acontece no Brasil. E as pessoas jurídicas, né, aquelas chamadas offshores, tinham o benefício de serem aquilo que eles lá fora chamam de tax shelter, ou seja, são estruturas que tinham a possibilidade de diferir o pagamento de imposto. Ou seja, então, só de uma maneira simplificada, a pessoa que, se ela tem uma empresa, fica no imposto de renda dela o que ela tem naquela empresa e o que valoriza dentro da empresa não vai ser tributado. Isso. E se você tiver um investimento direto, você compra, sei lá, uma ação, daí vai seguir a regra tributária de cada investimento. Mas no caso das empresas, das pessoas jurídicas, ou seja, a pessoa física que tem uma pessoa jurídica, então essa cota não se valoriza e, portanto, só quando ela traz o dinheiro de volta que ela acaba pagando qualquer imposto devido. Ou quando tem pagamento de dividendos lá fora, ou redução de capital, agora porque redução de capital também está sendo tributada. Ou seja, então, de uma forma geral, quer dizer, sem fazer considerações um pouco mais minuciosas, o que se pode dizer é que os tributos, né, vão incidir os investimentos independente da existência da estruturação de pessoa jurídica ou não. Então, essa é a lei que veio através de medida provisória. Medida provisória, obviamente, vige por 120 dias, 4 meses, e precisa ser analisada no Congresso. Então, e só mais um esclarecimento. Independente dela
valer por 6 meses, isso só seria aplicável para 31 de dezembro de 23. Então, na prática, por enquanto, não tem... Exatamente. Quer dizer, na prática não tem nenhuma eficiência, ou até o dia 1º de janeiro de 2024, e o governo ainda concede um benefício de uma eventual reavaliação de ativos para que há uma alíquota fixa de 10%. Essa decisão precisa ser tomada esse ano. Precisa ser tomada até o dia 1º de novembro. Né? Então, exatamente, quer dizer, existe desde agora até novembro, precisaria ser tomada essa decisão, ser recolhido o imposto pelo diferencial entre o valor que está declarado no imposto de renda da pessoa física e o valor do reajuste, quer dizer, da reavaliação de ativos do dia 31 de dezembro de 2022, ano passado. Não é? Então, haveria também essa possibilidade, como disse a Denise, sempre com objetivo arrecadatório, para fazer com que as contas possam fechar e que exista um valor a ser adicionado. Né? Os valores previstos pelo governo para dar um pouco mais de equilíbrio nessa conta é de algo em torno de 3 bilhões de reais esse ano que vem 4 e alguma coisa, e em 2025 mais do que 6. Até então, só como curiosidade aqui, numa conversa que eu estava ouvindo entre eles estavam ainda até tentando decidir se isso era bastante ou pouco, para ver como está ainda, como é inicial tudo isso. Quer dizer, mas de qualquer forma está longe ainda dos 150 bilhões que precisa ser encontrado em algum momento aí para perfazer as receitas necessárias para chegar no equilíbrio fiscal do ano, né? Bom, então vamos lá. Então, resuminho básico, e aí? O que a gente tem que olhar? O que a gente fala para essas mulheres? Primeiro, obviamente, o que a gente sempre fala, não entre em pânico, seja por pandemia, seja por medida provisória, seja o que for. Primeiro, calma. Isso aqui não tem nenhuma necessidade de decisão ser tomada de hoje para amanhã. O mercado hoje de manhã teve algum tipo de reação em especial? Em função dessa medida, zero. Não impactou, não. Até achei algumas pessoas achando razoável, achando adequado. É um investimento, uma aplicação financeira que difere imposto, é o infinito. E eu tenho a impressão que no exterior a tributação é parecida. Então, acho até que pode ser aprovado, sim, apesar de... Você falou de trust também, que isso também o trust já é uma coisa que até hoje não tem tanta assim, importância como já teve no passado. O trust é uma figura jurídica que também não existe no Brasil, né? E que, através da qual alguns investidores procuravam dar um pouco mais de opacidade na verdadeira titularidade no passado, porque no trust existe uma transferência de titularidade, ou seja, o proprietário do investimento é o trust, e é dada então uma procuração particular para a pessoa física que institui o trust, com o direito inclusive de revogá-lo. Né? Uma coisa que foi colocada, mas aí já é um aspecto bastante técnico, é que até agora, quando se considerava trust, se fazia uma diferenciação entre os trusts revogáveis e os trusts não revogáveis. Aí já é um aspecto mais técnico, mais profundo, porque nos trusts não revogáveis, o fundador do trust, aquele que determinava o trust, ele não poderia voltar atrás na sua concessão, ele não poderia modificar o seu desejo indicado anteriormente. Então, era como se houvesse efetivamente um encaminhamento de uma sucessão. Né? E por isso, então, já existia alguma jurisdição aqui no Brasil que dizia que, nesse caso, sim, era cobrado o ITCMD, porque você já fazia uma antecipação, né, não ITCMD, mas o imposto sucessório, né, que é sempre de 4%. E no trust revogável não, mas agora nessa MP houve uma indiferenciação entre o trust revogável e o trust
irrevogável e por isso, então, também aí tem outra questão, acho que no mundo jurídico, para se analisar a legalidade, né? Bom, então, em resumo, a gente tem 120 dias para ser aprovado. Reinaldo, assim, um sentimento, assim, bem... De aprovação? De aprovação. Acho que pode ser aprovado, sim. Agora, essa história... Assim, a gente vê no jornal, né? Tá falando o quanto tá difícil para o governo conversar com o Congresso. Então, isso não é uma coisa não é tão dada, né? Não vai ser uma coisa tão simples. Medidas, acho que em termos gerais, assim, né? O governo não tem maioria, precisa formar a cada momento. E aí eu acho que matérias em que não tiver nada, né? Não tem nenhum retrocesso, são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas assim, sempre vai ter que negociar muito e ele parte né? O T0 é não tem maioria e preciso negociar. Desculpa, não, eu lembro sim. É que essas regras, regulamentações, leis sobre investimento, assim como qualquer outro setor, está sempre em transformação. Sim, né? sim. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. E o importante é saber navegar, trocar de posição, falar com o advogado, falar com quem pode auxiliar para estar na posição adequada, se é revogada, se não é revogada. Você sabe que isso é um ponto interessante, porque o que os advogados, independente do resultado da aprovação ou não, eventualmente emendas que sejam sugeridas à MP e que possam modificar o texto original, é que as offshores vão continuar tendo o seu papel. Né? Quer dizer, existem outros benefícios sucessórios. Ela não é só fiscal, né? A função dela não é só fiscal. Não é só fiscal. Então, assim mesmo, e mesmo do lado fiscal, não é o que o advogado dizia, era o seguinte, a facilitação que existe da vida contábil, mesmo que exista incidência de imposto, é muito maior com a existência da offshore do que se você fizer isso sozinho na pessoa jurídica. Não, e é bastante ampla, pessoa você física, tem compensação de ganhos e perdas. Esse é outro ponto que parece, porque na verdade não está claro. Se você vai tributar, você teoricamente deveria tributar pela renda que foi gerada no momento que a renda foi gerada, o ganho de capital. Então, aí, independente de haver perdas que pudessem eventualmente compensar, não está claro como seria essa mecânica. Quer dizer, de qualquer forma, mesmo que aprovada, teria que ser objeto de uma instrução da Receita, né? Então, de qualquer forma, em se tornando lei essa medida provisória, precisaria necessariamente existir uma instrução normativa da Receita Federal dando os detalhes do recolhimento do imposto, de base de cálculo, uma série de coisas que hoje ainda está longe de estar claro. Ok. Bom, gente, vocês viram meu privilégio aqui de estar com essa turma. Super obrigada. E dúvidas, mandem pra gente, tá bom? Tchau. Obrigada. Boa semana.